Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nosso devocional de hoje continua no livro de Eclesiastes, esse livro maravilhoso, e o tema é Tudo tem seu tempo. Abra aí sua Bíblia em Eclesiastes 3, eu vou ler do verso 1 a 11. Diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de apartar do abraço, de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado no seu tempo e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então, o tema desse nosso devocional, como eu já disse, é Tudo tem seu tempo. Eu vou ler aqui uma poesia. Não poderia deixar de ler esta poesia falando sobre o tempo. Poesia diz assim, é de um poeta evangélico cristão chamado Laurindo Rabelo. E a poesia tem o nome de O Tempo. Deus pede estrita conta do teu tempo, é forçoso deste tempo já dá conta, mas como dá em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, dado me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta, hoje quero fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo de fazer conta. Mas se os que contam com este tempo fizesse deste tempo alguma conta, não chorariam sem ter conta o não ter tempo. Então, isto é um soneto. Um soneto é uma poesia de 14 linhas, 14 versos. E aqui, neste soneto, Laurindo Rabelo fala do tempo de maneira interessante. Irmãos, um ano tem 31.536.000 segundos. 525.600 minutos, 8.760 horas e 365 dias, se não for um ano bissexto. O tempo, todos temos este tempo. Agora, devemos aprender que ele não é elástico, ele não aumenta e também não diminui. Que ele é indispensável, ou seja, é necessário, o tempo é necessário para que aconteçam as coisas. E ele também é irreversível, não volta atrás. Então é sério a questão do tempo. E você nunca diga, não tenho tempo.
Esta é a maior desculpa usada hoje em dia, apesar de toda tecnologia e de toda rapidez que a vida caminha. Na atualidade, uma das maiores desculpas é não tenho tempo. O filho não visita o pai porque não tem tempo. Os pais não dão mais atenção aos filhos porque não tem tempo. Muitos irmãos não vão à igreja na quarta-feira orar porque não tem tempo. Alguns não vão à escola bíblica dominical porque não tem tempo. Agora, nunca diga não tenho tempo. Você tem o mesmo tempo dos outros. É questão de prioridade. Quando Deus, na sua palavra, diz que tudo tem seu tempo certo, Ele nos coloca em um processo de dependência e amadurecimento. Precisamos, exercitando a dependência e o amadurecimento, nós precisamos também exercitar 3 áreas do nosso caráter. Quando Deus diz tudo tem seu tempo certo, precisamos exercitar a paciência, a esperança e o mais importante até a fé. Por quê? Precisamos ter paciência, porque tudo tem seu tempo certo. Precisamos esperar pelo tempo certo e precisamos ter fé. Grandes homens de Deus fizeram muito no mesmo tempo que nós temos, em 24 horas que nós temos todos os dias. Então vamos aproveitar o tempo. Grandes homens fizeram muito, como Moisés, Paulo, Pedro, tantos homens de Deus. Quando Deus diz há tempo para todo propósito, Ele já nos ensina que nós temos que ter propósito. E também Ele vai nos ensinar aqui o quê? A prudência. Há tempo para todo propósito. Deus vai nos ensinar a prudência. Efésios 5:15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, nós temos que andar como sábios nesse tempo que Deus nos dá. Segundo, Deus nos ensina a aproveitar as oportunidades, já que o tempo é o mesmo e ele não volta atrás. Efésios 5:16 diz: remindo o tempo, administrando este tempo, porquanto os dias são maus. E terceiro, Deus nos ensina a administrar bem o nosso tempo. Olha o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso era o que o salmista estava pedindo a Deus, que Deus ensinasse a ele a contar, a fazer conta do tempo, a ter como importante este tempo. O tempo é igual, meus irmãos, para todos. João Wesley, grande evangelista do século XVIII, ele andou montado em um cavalo, 250 mil milhas, já que uma milha tem mais ou menos 1,6 quilômetros, cerca de 400 mil quilômetros, em um cavalo. Pregava 15 sermões por semana, 40 mil durante a sua vida ele pregou. E aos 80 anos ainda se queixava porque não podia trabalhar mais do que 15 horas por dia. Escreveu mais de 250 livros. E você e eu, o que estamos fazendo? Como estamos empregando este tempo que Deus nos dá? O que temos feito para Deus, o dono do tempo? Então, meus irmãos, nunca diga, eu não tenho tempo. Você já viu que é questão de propósito, questão de prioridade. É questão de prioridades. Nós temos o mesmo tempo. Então, quando você não visita um irmão que está precisando da sua visita, do seu conforto, não é porque você não tem tempo, é porque não houve propósito para isso. Isso não foi uma prioridade para você.
quando você não vai a um culto em sua igreja, cultuar a Deus juntamente com os irmãos, você não vai ali para exercer a comunhão, para ter comunhão com aqueles irmãos, não é questão de tempo, é porque não foi uma prioridade para você, é porque você não tinha este propósito. Quando a igreja, o diretor de evangelismo, marcar um evangelismo, tal noite da semana, e você não for, não é por causa do tempo, é por causa do propósito que você não tinha em seu coração, é por causa que esta atividade não era uma prioridade para você. Quando você não dá atenção à sua família, a seu cônjuge, a seus filhos, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridades. Pense bem, todos nós temos o mesmo tempo e Deus é o dono deste tempo e nós precisamos aprender com isso quando Ele diz tudo tem o seu tempo determinado, a exercer a nossa paciência, esperar, a nossa esperança, ter esperança e a nossa fé. Veja bem como o tempo é indeterminado, os dias que nós estamos passando, ninguém esperava por isso. Mas aí está, tudo tem um tempo determinado. É interessante que há um versículo aqui que diz, tem o tempo de abraçar e o tempo de afastar de abraçar. Nós estamos nesta epidemia num tempo de afastar-se dos outros, nos afastarmos dos outros, aliás. Você já viu como tudo tem seu tempo e nós não sabemos quando vai terminar essa epidemia. Mas precisamos esperar com paciência, com esperança que isto vai passar e com fé em Deus, que é o dono do tempo e está no controle. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê uma boa manhã. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai santo, aplica esta mensagem aos nossos corações. O Senhor, que é o dono do tempo, nos ensina, através da Tua palavra agora, Senhor, a exercermos a paciência e a esperança, esperarmos no Senhor e a fé, ter confiança que o Senhor tem o tempo determinado para todas as coisas. E é em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, que na plenitude do tempo veio para nos resgatar, para dar a sua vida por nós, que nós te suplicamos, te agradecemos. Amém.